Ok? Bom dia a todos. Dando continuidade às nossas atividades da UDSCIUS América, que tem como missão principal promover a educação profissional. E uma das ações é o compartilhamento de experiência. Iniciamos o nosso webinar mensal, organizado pelo nosso Comitê de Educação, composto pela senhora Maura Corporán, da República Dominicana, pela senhora Elci Escolar, de El Salvador, e aproveito para agradecer aos nossos membros da Junta Diretiva da UDSCIUS América, como também todos os delegados técnicos e oficiais que compõem a gestão da UDSCIUS América. A palestra desse mês tem como tema Planejando suas apresentações. E para realizar aí a palestra, nós convidamos o professor Alessandro Augusto Reginato, que é diretor da escola Senai Ricardo Lerner, da cidade de Cotia. Então, por favor, senhor Alessandro Reginato, a palavra é tua e obrigado. Boa palestra. Obrigado, professor Espada. Estou preparando aqui. O meu nome é Alex, eu estou como diretor da Escola Senai Ricardo Lerner e, primeiramente, eu quero agradecer muito a presença de vocês e o tempo de vocês e por terem escolhido assistirem esse webinar. Nós vamos tratar aqui de temas importantes, que é o planejamento da nossa apresentação e como que ela realmente deve ser e como deve seguir. Vou dar, basicamente, algumas dicas para vocês e falar um pouco do que a gente pode estar fazendo para que a gente possa, né, melhorar bastante as nossas apresentações. Para facilitar, com relação à linguagem, está escrito em cor laranja no idioma espanhol e escrita em azul o idioma inglês. Então, para facilitar para as pessoas que estão acompanhando, né, dirijam sempre seu olhar. A minha língua nativa é espanhol, eu estou dirigindo meu olhar para as letras que estão em laranja. E se sua língua nativa for o inglês, você já direciona a sua letra para a cor azul. Assim fica muito mais prático e muito mais fácil para você ir acompanhando a apresentação. Dentro dessa nossa 1 hora de bate-papo que nós vamos fazer, a nossa agenda, eu vou inicialmente contextualizar, né, aquilo que nós vivemos no dia de hoje, principalmente no período pós-pandemia. Depois nós vamos exemplificar as nossas apresentações, ou seja, como que a gente pode planejar, como que a gente pode preparar essas apresentações. Parece ser algo muito simples, mas realmente não é. Algumas regras muito importantes com relação a conferências online, né, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que devemos fazer, né? E depois a gente vai trabalhar com as nossas referências, ou seja, vou mostrar para vocês, coloquei no final dos slides da apresentação, algumas referências importantes que vocês podem realmente estar seguindo. Tá? Muito bem, vamos iniciar então a nossa apresentação. Aqui eu acho que todos conhecem essa igreja, a Basílica de São Pedro, né? E isso há uma foto que foi tirada no ano de 2005, né? Então, nesse ano de 2005, se vocês observarem, eu vou pegar aqui o meu apontador laser. Se vocês observarem, eu tenho um celular aqui apenas. Aqui, talvez, um outro celular. Tá? Então, o que eu tenho com isso? Várias outras pessoas, né, ali assistindo o anúncio do Papa Bento XVI. Porém, em 2013, com o Papa Francisco, que foi eleito, deem uma olhada à quantidade de equipamentos tecnológicos
que nós temos. Ou seja, a tecnologia hoje está na palma da mão das pessoas. Ou seja, nós temos tecnologias que estão fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e nós estamos utilizando ela de maneira cada vez mais eficiente e eficaz. Bom, a tecnologia ela tem mudado com o passar dos anos, né? Ou seja, ela sofre uma evolução. Aqui nós temos uma pequena apresentação, né? Que é uma brincadeira que faz, que não tem mudado a forma como nós temos lidado com a tecnologia ao longo dos anos, ou seja, desde a Idade da Pedra, mas o que tem mudado efetivamente é a ferramenta, né, que nós utilizamos, né? Então, ele brinca aqui com essa questão da evolução tecnológica. Aqui, eu tenho uma outra questão também muito importante para falar para vocês, com relação à evolução tecnológica, né? Se nós levarmos em consideração que desde o ano 1 depois de Cristo, levou-se cerca de 1.500 anos para se dobrar o conhecimento tecnológico, né? E isso depois, a partir do ano 1500, levou-se mais 250 anos para que a gente possa realmente ter dobrar novamente a nossa capacidade de evolução tecnológica. Isso está sendo cada vez mais rápido e cada vez mais veloz. Ou seja, do ano 1 de Cristo até o ano 1500, né, levaram-se praticamente 1.500 anos para dobrar. Do ano 1500 a 1750, 250 anos. Até depois disso foi dobrando a cada 100 anos. Após a guerra, leva-se a praticamente a cada 25 anos. E a gente tem hoje esse conhecimento tecnológico dobrando, algumas pessoas estimam, alguns estudos estimam, em menos de um ano. Então, realmente é uma evolução tecnológica muito grande. E o que nós temos aqui é o nosso mundo VUCA, tá? O nosso mundo, hoje, ele é um mundo volátil, ele é um mundo incerto, ele é um mundo complexo e ele é um mundo ambíguo. Eu não sei se todos já escutaram ou ouviram essa expressão mundo VUCA, mas essa expressão mundo VUCA, ela vem, né, tem origem militar, né? Esse mundo VUCA, os militares americanos, utilizavam esse termo justamente para poder dizer o quê? Olha, num período de guerra, as coisas mudam rapidamente, as coisas são incertas, as coisas são complexas, e aquilo que parece ser realmente não é mais. Ou seja, a gente tem esse anacrônimo, né, VUCA, né, que é justamente o quê? O VUCA é o conceito da volatilidade, é o conceito relacionado à velocidade com a qual as coisas mudam, a mudança que é grande, as nossas incertezas, ou seja, que é o U, né, do mundo VUCA, complexo, né, ou a partir do momento que tudo está muito volátil, tudo muda de uma maneira extremamente rápida, isso realmente tem causado uma complexidade muito grande, e isso tem deixado cada vez o mundo mais ambíguo, ou seja, um mundo em que muitas coisas que parecem que eram corretas e certas, hoje não são mais corretas e nem tão certas, né? Bom, e o que aconteceu? A pandemia nos trouxe um mundo diferente, né? Hoje existem estudos, né, do mundo que era para acontecer daqui a alguns anos, e por conta de toda essa pandemia que nós tivemos, né, as coisas se aceleraram, as coisas tornaram-se muito mais rápidas. Então, nós temos aqui o quê? O que chamamos, né, o que chamam, né, de um mundo bunny. Um mundo que ele é frágil,
um mundo que ele é ansioso, tá? E um mundo que ele é não linear e também incompreensível, né? Então, esse conceito do mundo bunny, ele realmente ele vem trazer para nós justamente essa grande velocidade de mudanças que nós tivemos, né? Se no mundo VUCA a volatilidade era uma constante, né? No mundo bunny isso atingiu basicamente o que? O seu ápice tornando-se um mundo extremamente, vamos assim colocar, frágil, né? Eu vou pedir uma licença aqui para vocês, eu vou só fazer uma alteração de telas aqui no meu computador, tá? E pode ser que a apresentação se interrompa por alguns instantes, tá? Simplesmente para facilitar aqui, que eu estou trabalhando com 2 monitores e justamente essa facilidade que nós temos para trabalhar com a tecnologia, né? E vem facilitar bastante para nós. Então, eu peço essa licença para vocês, que eu vou simplesmente fazer vou parar o compartilhamento de tela, tá? E vou fazer essa inversão aqui de monitores. Tá? Peço, né, gentilmente aí a compreensão de vocês. 2 segundos apenas, por gentileza. Pronto. Todos conseguem ver agora? Paul, pode me dizer se está tudo ok? Sim, professor. Tá, muito obrigado. Obrigado pela atenção. É que na hora que houve a entrada, houve uma inversão de tela. Bom, como eu estava falando do mundo bunny, né? Então, esse mundo, né, é um mundo, como se o mundo VUCA, a volatilidade era predominante, no bunny isso atingiu um grau tão complexo, né, e tão extremo que basicamente tudo é muito frágil e sem solidez. Em outras palavras, né, a impermanência é marcante nesse momento, ou seja, todas as coisas estão mudando de uma maneira extremamente veloz, né? Hoje em dia é muito normal, as pessoas sentem medo de perder o emprego do dia para a noite, empresas trabalham com planejamentos menos robustos e longos, e a maioria das pessoas parece compreender que tudo pode ruir a qualquer instante, né? O mundo ansioso, com certeza, ansiedade, né? Nesses últimos, desde aqui no Brasil, pelo menos desde março do ano passado, né? E isso tornou-se uma incerteza para muitas pessoas, gerando um cenário de medo, insegurança, impotência durante todas as mudanças, né? E, além do mais, a ansiedade que vai acontecer se tornou latente e predominante para a maioria dos profissionais. Ou seja, muitos profissionais tiveram que se reinventar, muitos empregos foram perdidos, muitas empresas que tiveram que mudar realmente a sua forma de negociar e a sua forma de trabalhar, né? E um mundo não linear, né? Ou seja, essas coisas que antes para nós se tornavam mais lineares, mais tranquilas, né? Hoje elas não são mais, ou seja, ela não tem uma certa constância. Isso tudo pode mudar de uma maneira extremamente rápida e também de uma maneira que realmente isso venha a gente se repensar e se reinventar drasticamente todos os dias.
Por fim, a ideia da ambiguidade é dar lugar ao momento, né, e profunda incompreensão, né, principalmente pelo excesso de informações que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Realmente, um excesso esse de informação que realmente todos nós estamos percebendo, estamos conectados cada vez mais. A gente tem o WhatsApp, a gente tem os e-mails, a gente tem o telefone celular, a gente tem as videoconferências, ou seja, a gente está constantemente conectado, constantemente plugado, 24 horas por dia, né, e absorvendo um absurdo de informações. Bom, dando início, como que nós vamos planejar as nossas apresentações? Esse mundo tão conectado, essa apresentação que a gente está fazendo, que em tempos passados provavelmente seria um encontro, e isso seria de forma presencial, e as coisas, né, por conta dessa antecipação tecnológica, elas estão ocorrendo de uma maneira muito mais rápida, muito veloz. Então, a gente tem que buscar algumas alternativas para fazer uma apresentação que a gente consiga ter a atenção do público, né? O que realmente não é fácil, principalmente se tratando do meio virtual. Quando a gente está fazendo as nossas apresentações, né, presencialmente, né, é uma coisa. Aqui eu não estou conseguindo enxergar ninguém, todos estão me vendo, estão vendo minha apresentação, né? Mas a gente tem que... vou dar essas dicas aqui, porque essa apresentação pode ser a aula que você vai dar, uma palestra que você possa fazer, um congresso, uma conferência, tá? Ou seja, a gente vai ter que ter alguns cuidados, né, e durante esse planejamento, né, desde a preparação do ambiente, planejar como vai ser feita a apresentação, que meio vai ser feita a apresentação, né, os cuidados que a gente tem com nós mesmos, né, e a nossa avaliação da apresentação, né? Então, eu procurei aqui, nessa minha apresentação, mostrar várias coisas para vocês, de uma maneira até mesmo um pouco diferente, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, e vocês vão entender, né, muitas coisas da apresentação a partir aqui dos slides que eu vou estar passando para vocês. Mas vamos dar sequência. Bom, como é que eu consigo fazer uma apresentação que ela possa inspirar as pessoas que estão ouvindo, que a gente consiga informar e que a gente consiga motivar principalmente essas pessoas, né? Então, o básico para as nossas apresentações, e como falei agora há pouco, é muito importante a gente inspirar, informar e motivar, que isso é algo que a gente faz no nosso dia a dia com os nossos alunos. Eu acredito que muitos de vocês são professores, são pessoas da área da educação, né? E essas apresentações, elas têm basicamente esse objetivo, né? Esses 3 grandes objetivos: inspirar, informar e motivar as pessoas. Então, é algo assim que a gente precisa se preocupar e tentar achar a melhor forma possível da gente conseguir fazer isso. Bom, o êxito da nossa apresentação aqui alguns minions, né? Vai depender o quê? De um planejamento muito cuidadoso, né? Os minions agora acabaram de fazer a bagunça deles, então eu vou repetir, vai depender do quê? Um cuidadoso planejamento e se dedicar a como é que você vai realmente fazer esse conteúdo, né? Então, tem alguns pontos principais que eu vou colocar para vocês, né, de como realmente a nossa apresentação deve ser. O primeiro deles, o primeiro ponto principal, né, é justamente o quê? Temos que colocar a nossa audiência em primeiro lugar. Então, essa apresentação eu fiz o quê? Primeiramente, conhecendo o meu público, conhecendo quem são vocês, eu perguntei antes para a equipe do professor Espada, como seria esse público, do que basicamente era composto, quais são os países, né? Então, eu procurei entender que pessoas, que profissionais são vocês
e fazer uma apresentação que realmente agregue e venha, que consiga inspirar vocês, informar vocês e motivar vocês. Tá? Então, e tem algumas dicas, né, que eu sempre costumo fazer, né? O respeito ao público, à nossa audiência, ele é realmente muito grande, ele é muito importante, né? Então, se nós tivéssemos nenhuma apresentação presencial, né, face a face, né, algumas regras básicas, isso acredito que vai acontecer em breve, né, creio eu, o ano que vem isso já vai começar a se tornar possível no nosso mundo, né? Então, aquelas regras básicas, não ficar de costas para a plateia, não ficar com as mãos na cintura ou no bolso, né? Não gesticular demais. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu sou filho de italiano e vocês sabem muito bem, os italianos falam com as mãos, né? Ficar parado, imóvel, estático, bocejar, ficar olhando o relógio. Ou seja, a gente precisa dar vida à fala. Isso é muito importante. Vocês imaginam, né, que devem já ter presenciado algumas palestras, algumas coisas, né? A pessoa ela mantém aquele mesmo tom de voz, mesmo aquela coisa, e aquilo vai se tornando monótono, né? Mas e você acaba se desinteressando por conta da monotonia de tudo aquilo. Então a gente precisa ter algo que seja vivo, uma apresentação viva, interessante. Então, como eu havia dito para vocês, né? Conheça o seu público, conheça a sua audiência antes de planejar a sua apresentação. Isso é extremamente importante, você saber, você conhecer com quem que você vai falar, né? Mesmo em tempos de pandemia, né? Isso, obviamente, não é tão simples, mas você saber para que tipo de público você vai falar, né? Se são alunos, se são professores, se são profissionais da sua área, né? Se não são profissionais da sua área, isso faz uma diferença e é o ponto principal para você começar o planejamento da sua apresentação. Tá? Bom, não é fácil planejar uma apresentação, ou seja, demanda tempo, são uma série de ideias e a gente tem que organizar tudo isso nesse turbilhão de coisas que a gente vai inserir nas nossas apresentações, né? Sejam elas apresentações presenciais ou virtuais, porque isso realmente faz uma diferença, né? Então, você tem que ir atrás de seleção de vídeo, de conteúdo, qual a melhor imagem que pode explicar, ou seja, você tem que organizar todas essas ideias da maneira mais efetiva possível e rápida. Bom, todas as apresentações devem conter um conteúdo, uma introdução, me perdoem, um conteúdo, tá? E uma conclusão, elas devem ter. Geralmente, a gente gasta uns 10% das nossas apresentações, 10% a 15% com a introdução, 75% com conteúdo, né? E para concluir, uns 15%. Isso é realmente muito importante, né? Uma coisa que a gente deve evitar de utilizar, frases feitas, né, piadas de gosto duvidoso, né? Mas contar histórias vale. Muitas vezes, quando você consegue inserir uma história dentro do contexto da sua apresentação, né, para poder linkar com os assuntos que você está abordando, realmente isso é muito bom. As pessoas gostam de ouvir isso, as pessoas gostam, né, de conhecer histórias, de como as coisas são feitas e como que você pode ilustrar isso com histórias, sejam verídicas ou histórias que você provavelmente invente para colocar dentro do seu contexto das suas apresentações, tá? Mas alguns cuidados a gente precisa ter conosco, né, com nós mesmos, né? Medo de se expor, né? Muitas vezes as pessoas têm esse receio de se expor diante dos colegas, isso é uma coisa natural, né? Mas a gente tem que vencer isso, né? Aqui eu devo estar falando com uma audiência, a última vez que eu dei uma olhada aqui, tinham mais de 100 pessoas assistindo, né? E realmente, imagine se eu travasse aqui, parasse, ficasse imóvel, nossa, tenho 100 pessoas me assistindo. Não tem que ter essa timidez. Como é que... mas eu não consigo, Alex, vencer a minha timidez? Procure identificar onde é que está, por que você está tímido, né?
Então, como que eu posso fazer para vencer isso daí? Eu tenho que me apresentar. Isso é algo comum. Treine a sua apresentação antes, treine com alguns colegas, treine com familiares, né? Então, isso é extremamente importante. E a partir do momento que você ganha confiança, porque eu acredito que muitas vezes esse medo é talvez ao não conhecimento de usar algum recurso tecnológico, ou não tenha muita confiança, mas isso você vai perdendo, você vai se desenvolvendo e você vai se aprimorando com isso, né? Como eu falei, treine a sua apresentação, né? Olhe e fale com os seus ouvintes, isso realmente é muito importante, né? Eu estou falando com vocês, né? Eu estou procurando olhar aqui para a câmera para que eu possa realmente, como se estivesse olhando para cada um. Isso também vale para uma apresentação que você vai estar fazendo isso de forma presencial, né? Isso é uma coisa que é muito importante, né? Atenção ao idioma do seu público, né? Com relação à sua língua materna, que é o nosso caso aqui, né? Quando vocês estão numa conferência, né, ou fazendo uma apresentação em que se utiliza os intérpretes, eu dou uma recomendação para vocês. Falem pausadamente, né? Óbvio, não tão lentamente, também não muito rapidamente, né? Porque a tradução simultânea é algo realmente muito complexo. É muito difícil fazer tradução simultânea. Não sei se vocês já tentaram fazer tradução simultânea, mas é um exercício assim muito difícil. Vocês imaginem os nossos tradutores aqui, né, presentes, a Shirley e o Henrique, que estão me ouvindo, né, e falando em outro idioma. Estão escutando em português e estão fazendo a tradução em inglês e espanhol. Experimentem fazer isso, vejam qual é o grau de dificuldade e a complexidade. Então, a gente manter um certo ritmo, isso é muito importante para eles. Por quê? Não só para que eles possam fazer uma boa tradução, mas isso é bom para você também, né? Porque significa que a sua mensagem, aquilo que você está procurando passar, ela está sendo feita da melhor maneira possível, né? Não está se perdendo nenhuma fala, não está se perdendo nenhum contexto. Então, sempre muita atenção com isso, tá? E essas regras que eu estou dizendo, tanto vale para essas nossas reuniões online, como vale também para as reuniões presenciais, né? Mantenha o tom de voz, né? Também não é aquela coisa, aquele tom de voz constante. Você precisa dar um pouco de vida. Quando a gente fala manter o tom de voz, é não gritar, é não se exaltar, não falar baixo demais, né? Então, a gente tem que ter um tom que ele seja agradável, que ele não seja tão veloz e que as pessoas possam nos escutar e nos compreender tranquilamente, né? Muitas vezes a gente pode fazer um breakzinho, dar uma parada, né? Faça umas pausas, né? Para a gente não falar tão rápido, né? Então, esses momentos de pausa, por exemplo, pode ser um momento, né? Que uma coisa que a gente pode fazer numa apresentação, que é possível fazer, é fazer uma pausa para tomar uma água enquanto eu estou aqui conversando com vocês, tá? Não fale rápido demais, né? Isso realmente, como eu já comentei, fica algo realmente muito difícil, né? E também evite gírias, vícios de linguagem, jargões, palavras difíceis, né? Isso muitas pessoas podem não saber interpretar corretamente o que você está dizendo, principalmente numa apresentação dessa em que há tradução simultânea, alguma gíria, alguma coisa, algum vício de linguagem pode não ser compreendido para o idioma espanhol ou para o idioma inglês, né? E também não cai bem em uma apresentação presencial, mesmo que o público seja da sua língua materna. Então, o segredo para tudo isso, né, esse cuidado com a gente, com o orador, é o equilíbrio, né? O equilíbrio é o grande segredo para que a gente possa, né, desenvolver a nossa apresentação de uma forma muito, muito tranquila e muito natural, tá? Bom,
Vamos falar um pouquinho como preparar os nossos slides, né? Os slides, eles servem para ilustrar a nossa apresentação, né? Os slides, é fundamental que eles tenham um movimento, né? E vocês precisam ver, podem ver que eu coloquei, né, umas GIFs animadas, eu criei alguns efeitos, eu criei alguns movimentos, para que a coisa não fique tão parada, tão monótona, né? Outra dica importante também é não ficar lendo slides, né? Imagine se eu estivesse aqui lendo, olha, né? Os slides são usados para ilustrar a apresentação, assistir, entender e assimilar a apresentação. Torna-se algo monótono, isso você já faz, né? Naturalmente, você que está aí me assistindo, você já está fazendo isso naturalmente, você já está lendo o slide. Então, não adianta ficar repetindo algo que você está lendo, né? Isso é uma coisa que eu oriento muitos professores aqui, né? Eu falo assim, gente, não leia os slides. Os slides são para simplesmente te ajudar a você desenvolver um determinado assunto, com ilustrações, tudo, para que você dê um ritmo, para que você lembre, né? Porque senão o aluno vai dizer para você assim, professor, se é para ler slide, me passa a apresentação antes que eu leia em casa. Não tem sentido, né? Então, o slide é justamente para ajudar a compreensão e a assimilação da nossa apresentação. Ele é um ponto de apoio, né? Isso que é importante que vocês saibam, né? E como preparar as minhas apresentações, né? Primeira coisa, para como iniciar a preparação das minhas apresentações, é o quê? A gente fazer rascunhos. Ou seja, faça rascunhos. Comece a preparar. Tem gente que gosta de escrever no caderno, colocar tópicos, ou começar já realmente fazer estes rascunhos no próprio PowerPoint, que é uma das ferramentas utilizadas para se fazer apresentações, como todos vocês conhecem, existem várias outras no mercado, né? Outro ponto, destaque os assuntos principais. Geralmente, esses principais assuntos são aqueles assuntos que estão constantes lá na minha agenda, né? E com o tempo, a gente vai criando também alguns subitens que a gente pode estar inserindo, colocando na minha apresentação. Outra coisa importante é incluir figuras, exemplos, né? Isso é muito importante. Isso ajuda muito a gente a planificar e colocar as nossas ideias. Uma outra coisa também que a gente não deve fazer, como vocês estão vendo aí, Lorem Ipsum, né, que é um texto bastante conhecido dos profissionais dos designs de editoração, né? Trata-se de um poema em latim, né? Escrito por Cícero em 45 antes de Cristo, e esse, na realidade, esse poema, né, ele foi pego pelo pessoal da área gráfica e para preencher os espaços, a forma como vai ser colocada, né, dentro de uma apresentação, até mesmo um livro, um folheto, eles, em vez de colocarem qualquer tipo de palavra, eles utilizam isso daí. Muitos de vocês já devem até conhecer esse daí, esse poema, esse Lorem Ipsum, né, que são utilizados para o pessoal da área gráfica. O pessoal da Word Skills América, o pessoal da área gráfica conhece isso realmente muito bem, né? Então, cada dispositiva, né, cada apresentação, ela tem que ter o quê? Um título, né? Geralmente, a gente não necessariamente precisa colocar o título aqui em cima. A gente pode colocar o título aqui ao lado, né, para que quem esteja assistindo saiba que parte do assunto isso se refere. Isso também ajuda você a realmente poder estar trabalhando e compreendendo qual parte que você está discutindo daquela sua agenda principal, que são os grandes temas, os grandes títulos, né? Então, cada apresentação deve ter um título, evite colocar muita informação em uma única apresentação, né? Apresente apenas uma grande ideia por slide, né? Mais de 3 diferentes temas no slide fica difícil, né? E porque as pessoas precisam de tempo para ver e entender, né?
e evite abreviaturas. Eu fiz esse slide propositalmente, assim como algumas outras coisas também na apresentação são feitas assim de forma proposital, justamente para que vocês possam ver que não funciona, né? Olha a quantidade de informação que eu tenho dentro desse meu slide, né? Vocês que estão aí devem estar percebendo, poxa, ficou difícil, ficou poluído, ficou ruim de se ver, né? Isso realmente acaba confundindo. Então, não façam isso, tá? Não coloquem esse tipo de slide, não procurem usar. Procure usar slides mais simples, né? Como vocês viram, alguns slides anteriores, onde a gente tem a ideia principal e a gente narra e descreve em cima dessa ideia principal, tá? Outra coisa muito comum também, que também eu fiz um próximo slide lá, de uma maneira também proporcional, né? Tenha cuidado com o tamanho das letras, as fontes de letras, né? Evite escrever com cores muito berrantes ou então com cores muito claras, dentro da sua apresentação, porque vai ficar uma miscelânea. Escolham uma fonte de letra que vocês acham mais adequada. Não recomendo que utilizem aquelas fontes de letra, como vocês viram num slide anterior meu, que são aquelas cursivas, né? Procurem utilizar Arial, Monte Serrara, Segoy. Veja, tem vários tipos de fontes de letras que são claras e fáceis de serem utilizadas, né? E para uma boa apresentação e uma boa visualização. Então, evitem isso. Então, isso realmente, não coloquem. Realmente, durante o seu planejamento da sua apresentação, são esses pontos principais que vocês devem realmente observar. Tá? Bom, nós vamos entrar agora num outro tema, que é justamente, né, as conferências online, né? Aqui eu dou algumas recomendações para essas conferências online, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente deve evitar de fazer e principalmente, o que deve ser feito, né? Então, eu tenho que... essa parte era justamente para melhorar a eficiência e a taxa de sucesso que vocês possam ter em uma apresentação virtual, né? Ao mesmo tempo, minimizar a sua exposição pessoal, porque hoje tudo está sendo virtual, vocês devem acompanhar pela internet, né? Pessoas em situações constrangedoras, né? Em videoconferências, né? E a gente deve evitar isso, né? Não só esse constrangimento, essa exposição pessoal desnecessária nossa, mas também cuidados com relação à segurança da informação, né? Muitas vezes, algumas imagens podem vazar alguns dados pessoais por conta de alguma coisa que tenha no fundo ou algo que te exponha e que não são realmente convenientes, tá? Então, esse nosso tópico é justamente cuidar e tratar desse assunto. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, antes de qualquer reunião online, antes de qualquer uma, é muito importante que a gente se familiarize com os periféricos, com os equipamentos, com a câmera, com o microfone do computador, né? Preparar uma apresentação online é a mesma coisa quando nos preparamos para uma reunião presencial. Não muda absolutamente nada, tá? Nós, obviamente, não estamos próximos fisicamente, mas a forma como a gente se comunica é a mesma. Vocês estão me vendo, né? Eu, obviamente, se eu desejar, eu posso abrir uma tela aqui e ver todos vocês que estiverem com câmeras abertas, né? Mas a forma de preparar realmente não muda. Então, a gente precisa realmente dessa familiaridade, para saber trabalhar com as ferramentas de videoconferência. Nós temos o Teams, o Zoom, né? Nós temos o Google Meets, né? A gente tem que verificar com antecedência como é que está meu computador, como é que não está, os softwares estão bem instalados, está tudo correto, está tudo certo, né? Poxa, eu preciso fechar os outros programas, eu não posso ter programas, né, abertos que me deem alarmes, que me deem notificações, né? Porque eu tenho que estar concentrado e todos os recursos do meu computador têm que estar
disponíveis para que a gente possa estar trabalhando dessa maneira. Então, isso é o que eu costumo dizer, ó, evite problemas técnicos, né? Previna-se, né? Não deixa para verificar sua conexão na internet no último minuto. Uma das minhas maiores preocupações era justamente essa. Nossa, já pensou o dia da apresentação, ter um problema de conexão com a internet lá na escola, e eu já tinha um plano B aqui, se isso realmente acontecesse, eu já tinha um plano B para que eu pudesse me conectar e conversar com vocês. Então, isso é muito importante. O preparar é tão importante quanto o durante da apresentação, né? Se a gente for entrar, muitas vezes, pela facilidade, numa reunião com o celular, né? Põe o celular em modo avião para você assistir, porque aí as chamadas que entram não vão interromper essa sua conexão. Procure estar num local, se você estiver dentro da sua empresa, que você utilize a rede Wi-Fi, né? Não utilize o 3G ou o 4G e o 5G, que ainda não chegou aqui, mas alguns lugares do mundo estão chegando, mas vai ser uma velocidade de internet totalmente diferente. Então, a gente pode estar até utilizando isso daí por conta da confiabilidade que essa nova rede 5G vai ter. Mas, né, tenha esses pequenos cuidados, né? Tem que ter atenção à câmera, ao microfone, ou seja, tudo aquilo que está envolvendo a sua apresentação, tome esses cuidados antes, né? Eu comecei hoje, né, além de ter checado tudo ontem aqui, eu estou aqui na escola do Senai, e além de eu ter checado tudo ontem, eu cheguei hoje aqui, chego cedo, 8 e pouco da manhã, eu já estava já conferindo tudo, né, verificando isso aqui está certo, não está certo, né, fiz alguns testes com algumas pessoas aqui também da minha unidade, né, vamos ver como isso funciona, ou seja, é se prevenir, né, é controlar, é ter o controle de antemão de qualquer falha ou problema que pode acontecer, tá? E pode acontecer, não resta a menor dúvida. Bom, o ideal é que você procure fazer a sua reunião, tá, online, num ambiente de trabalho, assim como eu estou aqui. Por quê? A possibilidade de instabilidade de internet aqui na escola, ela é muitíssimo menor do que na minha residência. Então, procure sempre fazer isso no seu ambiente de trabalho, né? Se você estiver compartilhando seu ambiente de trabalho com alguma outra pessoa, né, ou seja, muitas vezes tem alguns ambientes de trabalho que as pessoas sentam próximas, né, avisa essas pessoas, olha, eu vou participar de uma reunião, e peça para que elas falem mais baixo, né, reduzam o volume dos telefones, evitem entrar no ângulo das câmeras, né, ou seja, de modo que não tenha uma poluição sonora no seu entorno, né? Se você for fazer da sua casa, escolha um bom ambiente. A escolha de um bom ambiente, ela é fundamental. Organize o espaço para você colocar um computador num bom cenário, elimine distrações do ambiente, né, procurando observar se alguma coisa não apropriada ao seu fundo, por exemplo, uma foto de família com todos na praia, fotos de festas, confraternizações, eventos esportivos, né? Fique sozinho no ambiente, né? Converse com todos da família e colaboradores que você tem na casa para não interromperem. Olha, esse momento aqui é o momento da minha apresentação e eu ou assistir uma videoconferência, alguma coisa, e eu não posso ser interrompido, né? Certifique-se que o local escolhido não provoque ecorressonância, né? E verifique suas conexões sem fio, que geralmente são estáveis. Procure utilizar a internet cabeada, né, a conexão cabeada, que é muito adequado, né? E para qualquer que seja o ambiente, quando for possível, utilize o fundo oficial de tela, como estou utilizando aqui o fundo oficial de tela da WorldSkills América, né? Se você quiser tirar aqueles efeitos que muitas vezes aparecem, né, na nossa silhueta, nos entornos, né, utilize uma tela chroma key, né? É muito fácil você digitar aí no Google e chroma key, telas chroma key, vocês vão ver que é algo muito simples e prático e tem algumas com custo muito baixo para se vender. Lembre-se, é a sua imagem, né, que vai estar no centro da atenção, né? Então,
todo cuidado ele é pouco, né? Ou seja, olha, como é que está a minha aparência, como é que está a minha vestimenta, etc. e tal, coisa que nós vamos ver aqui para frente. Tá? Então, essa questão é de se organizar, né? E, como já comentei, algumas coisas que devem evitar. Uma outra coisa importantíssima, tá? A pontualidade, tá? As reuniões online são marcadas com grande antecedência. Então, vocês já receberam um convite antecipadamente, depois receberam um convite com um dia de antecedência, né? Então, se você for o palestrante ou o anfitrião, né, combina 40, 30 minutos antes de se conectar e checar se está tudo ok, se está tudo certo, o som, o seu enquadramento, isso com o anfitrião da reunião, e isso foi feito hoje aqui, né? 10h20 da manhã, já estava com o Paul, já estava com os intérpretes, conversando e a gente ajustando e alinhando todas as coisas. Tá? Então, isso realmente é fundamental. Compartilha informação. Se você tiver algo para enviar para as pessoas que estão assistindo, que elas precisam ler para poder ter uma ideia, uma análise, compartilhe antes, envie com antecedência todas essas coisas. Além de compartilhar a informação, né, use a câmera, né, corretamente. Verifique a questão do enquadramento, posicionamento, né? A câmera ela não pode estar te focando, né, muito de cima para baixo, nem de baixo para cima. Isso pode pegar um ângulo não muito bom seu, as pessoas podem ficar vendo mais a sua testa, ou então vendo o seu queixo, ou então te olhando de lado. Geralmente, uma distância de 60, 70 centímetros, dependendo da estatura da pessoa, é ótima e tem que ficar na altura dos olhos. Estar sempre atento ao microfone. Isso é outra questão muito importante, né? É um equipamento extremamente importante, né? Então, é óbvio, entrar todas as apresentações com o telefone, com o microfone no mudo, né? E você só utilizar, né, quando realmente você fosse pronunciar. Procure utilizar microfones do tipo headset, né? Evitem muito aqueles microfones que são muito grandes, aqueles são no entorno da cabeça, aqueles do tipo, aqui no Brasil chamamos de tipo de concha, né? E evitem esse daí, porque muitas vezes, se você for palestrante e tudo, o tipo de microfone pode chamar mais atenção do que você mesmo, né? E se a sua câmera tiver o recurso também de zoom, utilize esse recurso. Tá? Muito bem. Opa, aqui teve um gatinho aqui na minha apresentação. Dica para vocês, isso aqui não pode acontecer. Né? Muito bem, lembre-se que isso é uma videoconferência, é uma reunião de trabalho que você precisa manter a postura, né, para passar credibilidade. O cuidado com a sua aparência ele é fundamental. Né? A roupa utilizada sempre deve ser a mesma que você vai estar utilizando para trabalhar. Vista de forma adequada, né, as roupas mais indicadas. Evitem usar roupas com listas, né? Isso cria um efeito, né, de distorção de imagem, né? E às vezes não fica muito bom por conta dos equipamentos e dos vídeos, né? Das câmeras que captam essas imagens. Então, procure evitar isso. Procure utilizar roupas com tons pastéis, que elas que vão auxiliar para você ter uma melhor imagem, né? E aquilo que eu sempre costumo dizer, não é porque você está longe da empresa ou da faculdade, ou você está na sua casa, você não vai aparecer numa videoconferência, né, ou numa reunião de pijama, de roupa esporte, esse tipo de coisa, né? Outra recomendação, né, que eu acho que é desnecessário até falar, mas eu sempre falo, olha, não assiste sentado no sofá, né, não tem as distrações da sua TV, né, não assista deitado na cama, né? Você está no nosso horário de trabalho, você está trabalhando, né? Então, você precisa realmente se portar, vestir-se corretamente para passar a credibilidade, né? Tenha a postura também condizente com o propósito da reunião.
né? Mantenha essa postura. Fique atento, as outras pessoas estão te observando, estão te olhando, né? Fique atento às demais falas dos demais participantes, né? Demonstre muitas vezes interesse nos assuntos que estão sendo tratados, isso numa reunião mais simples, mais comum, né? Onde as pessoas interagem, não necessariamente no webinar, que geralmente fica as perguntas para o final, né? Não perca foco, não se distraia da reunião. Outra coisa que eu costumo dizer, né? Muitas vezes eu já participei de algumas reuniões, as pessoas estão lá comendo um chocolate, tomando um sorvete, né? Não se leva comida em reuniões presenciais. Em reuniões online também não se leva comida. O máximo que se permite é quem está palestrando, né, tomar uma água por conta da sua explanação, né? Então, não é agradável que as pessoas fiquem ouvindo você mastigar ou falar de boca cheia, tá? Bom, quando você estiver assistindo também, né, cheque, não fique, minimize as suas distrações. Imaginem aqui, se eu estou aqui conversando com você, eu estou olhando meu celular, eu estou olhando meus e-mails, né, estou desviando a atenção da câmera, né, muitas vezes em reuniões online, né, a pessoa está com a câmera aberta, que isso é algo que eu também recomendo, né, essa reunião online presencial, abra sua câmera. É elegante, a não ser que isso seja uma orientação, olha, todos de câmeras fechadas. Então, para iniciar a reunião, é o quê? É microfone fechado e as câmeras abertas. A orientação é fechar as câmeras. Fechamos as câmeras e abrimos apenas como nos manifestar. Tá? Outra coisa que é importante, ser tolerante com as falhas tecnológicas, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldades em trabalhar nos meios virtuais. Mantenha a calma, ofereça ajuda, né? Respeite essas limitações pessoais das pessoas, isso é normal, as coisas estão mudando muito rapidamente, então é muito importante a gente ter esse respeito e essa tolerância com as pessoas, né? Problemas tecnológicos, sim, realmente vão acontecer. Então, só repassando, minimizando, tolerância, tolerância com os problemas tecnológicos e com as limitações pessoais de cada um. E, por final, se você for precisar sair, manda no chat ou alguma coisa para o anfitrião, olha, eu preciso sair. Manda no modo privado ou escreva no chat comum, olha, eu preciso sair. Isso é uma maneira educada. Você não simplesmente, numa reunião presencial, você levanta da sala e sai sem dizer nada para ninguém ou avisar o seu chefe que você precisa sair. O mesmo vale para a reunião virtual, como eu falei para vocês. São fundamentais essas pequenas regras. Eu vou passar aqui agora para vocês um vídeo, né? E esse vídeo ele mostra um pouco do que será essa mudança tecnológica, como ela está acontecendo essa mudança tecnológica, né? Esse vídeo é de uma conferência em Las Vegas, da Microsoft. Me perdoem se muitos de vocês já viram esse vídeo, mas é uma forma de mostrar para vocês que as barreiras do idioma vão começar a ser superados e que as reuniões que hoje são virtuais, a gente trabalhando e olhando para uma câmera dessa forma, elas poderão ser de uma forma holográfica, né? Então, eu vou passar, é um vídeo curto de 3 minutos, tá? Então, deixa eu passar o vídeo aqui já para vocês, para que vocês possam assistir. Vamos lá. Now, it's a pleasure to be here in Las Vegas. É um prazer estar aqui em Las Vegas. É um prazer estar aqui em Las Vegas para fazer uma apresentação para vocês. Vocês estão ouvindo o som? Ou pode me dizer? Sim, estou ouvindo sim, professor. Do vídeo? Sim, sim. Então tá bom, perfeito. Vamos lá, vamos dar sequência.
Now, it's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui em Las Vegas para fazer uma apresentação para vocês. Eles me convidam para fazer apresentações no globo todo. E é fácil estar aqui em Las Vegas, mas nem sempre é fácil viajar pelo mundo. E mesmo quando eu faço isso, eu nem sempre falo o idioma local. Mas e se o idioma nem a distância fossem importantes para eu fazer uma apresentação fantástica? E se a tecnologia pudesse me ajudar a estar em qualquer lugar que eu precisasse, falando qualquer língua que eu precisasse? Isso pode acontecer. Nós estamos trazendo o poder da realidade mista e da Azure de inteligência artificial para essa experiência que vai mudar o jogo. Vocês vão ver um holograma de mim usando as mesmas roupas que nós recentemente capturamos no estúdio de realidade mista. Eu não falo japonês. Mas e se eu quisesse apresentar em japonês? Utilizando a tecnologia Azure de inteligência artificial, eu posso traduzir o meu inglês para o japonês e treinar para que o som seja exatamente como eu, o mesmo tom de voz, as mesmas inflexões. E nós juntamos tudo isso, meu holograma e a Azure de inteligência artificial para mostrar o que é possível. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui a minha HoloLens, e depois vamos entrar numa câmera especial para vocês verem exatamente o que eu estou vendo. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu estou apresentando a vocês a Mini-Me, uma miniatura de mim. Essa é a minha holografia perfeita e graças ao HoloLens 2, ela fica exatamente como eu. Eu estou aqui, meu holograma, colocando ali naturalmente. Ela é um pouco pequena, né, para fazer uma palestra. Então, vamos aumentar para ela estar ali dando a minha palestra em japonês. Vamos renderizar, vamos fazer a apresentação. É uma coisa realmente incrível nessa questão do holograma. Estamos utilizando essa captura de realidade incrível para criar o meu holograma. De repente, vocês já viram pessoas como hologramas antes. Mas o que é novo é que você está vendo hoje é que eu estou falando em japonês. Eu não falo japonês, mas aqui eu estou com a minha voz e o meu holograma falando japonês perfeitamente. E isso é utilizando a nossa mais recente inteligência artificial, uma tecnologia que é com texto neural, que seria de texto para a fala, seria a TTS neural que eles chamam. E nós podemos ver os registros da minha voz aqui. Como vocês podem ver, isso é uma tecnologia impressionante. E o que vocês acabaram de ver foi o meu holograma em tamanho normal, aqui falando em tempo real, falando japonês, com a minha assinatura de voz. E para fazer isso, nós utilizamos tecnologia de realidade mista para criar o meu holograma e colocar aqui ao vivo. Depois utilizamos a capacidade Azure na transcrição em inglês para conseguir a minha palestra. Utilizamos o Translate para traduzir para o japonês. E, finalmente, aplicamos ali a tecnologia texto para a voz neural para aparecer eu falando japonês. E a parte mais incrível é que todas essas tecnologias existem hoje. O futuro está aqui. Muito bem. Era o que eu queria apresentar para vocês, mostrar. Eu tenho algumas coisas, eu deixei propositalmente aí no conclusões aí para vocês verem. Durante a apresentação que eu fui fazendo, foram acontecendo, se vocês prestaram bastante atenção, algumas coisas, algumas falhas, né? E vocês podem falar, nossa, o Alex veio falar de apresentações e teve algumas falhas. Primeiro, é uma forma de eu saber se vocês realmente estavam prestando atenção e estavam atentos, né? É aquela brincadeira, né, que geralmente o pessoal faz, né? Olha, deixa eu ver, eu fiz de propósito essa pegadinha para você estar atento. Mas eu procurei fazer isso de forma que imprevistos sempre podem acontecer. Tá? Vocês observam logo no começo, quando eu pedi, olha, só um momento aqui que eu preciso mudar minhas telas, né?
Realmente houve uma mudança, uma inversão de tela, e você tem que ter, em toda e qualquer apresentação, você tem que ter tranquilidade com o seu público passar, olha, deixa eu fazer a inversão, porque isso acontece. Por mais planejamento que tenha, por tudo que aconteça, a gente tem. E tem algumas coisas, como eu falei para vocês, olha, para evitar se passar de fazer dentro das suas apresentações. Né? Espero que vocês tenham gostado, mas, resumidamente, o objetivo de uma boa apresentação é o quê? É inspirar, é informar, é motivar as pessoas, e para que a gente consiga ter tudo isso, a gente precisa realmente planejar, demanda tempo, a gente demanda de recursos tecnológicos, a gente demanda também de outras pessoas para fazer com que tudo isso funcione de forma adequada e correta, né? Ou seja, é um conjunto de fatores que vai levar ou não a você ter a sua apresentação levando essa mensagem que possa inspirar, motivar, ou muitas pessoas falam assim, é uma apresentação que teve um grande êxito, levar. Então, são vários desses fatores, tá, que se tem que levar. Mas, em linhas gerais, são esses. E aquelas regras que eu coloquei importantes também, né, nas apresentações online. A gente tem visto muita coisa por aí que realmente não é adequado. Né? A gente tem que sempre lembrar que somos educadores e a gente é o exemplo. Então, a gente realmente tem que manter essa postura. Tá? Bom, como eu falei para vocês, eu estou deixando aqui nos slides, né, que ao final da apresentação serão compartilhados com todos vocês que estão participando, né, algumas referências, alguns locais onde vocês possam entrar para buscar inspiração e também alguns recursos para deixar suas animações um pouco mais gratuitas, né? Eu sempre lembro uma coisa, nem tudo que você baixa na internet é gratuito. Então, você tem que olhar se não tem direitos autorais. As GIFs que eu baixei aqui, ó, foram todas as GIFs animadas. Esse site aqui são todas GIFs gratuitas. Não tem nenhum problema, tá? Vocês têm sites aqui da própria modelos prêmios da Microsoft. Quem não tiver dentro da sua escola algum contrato com a Microsoft ou com alguma outra empresa que produza softwares para apresentações, eu acho importante ter, eu acho importante buscar, porque para a área educacional tem muitos recursos que são colocados, muitas vezes de forma gratuita, a um custo extremamente baixo. Tá? Então, é importante vocês buscarem e estimular os seus professores, as pessoas a realmente sair daquele lugar comum das apresentações. Então, eu tenho aqui esse, não vou ficar lendo cada um, vocês têm essas referências, né? Aqui são 2 slides com referências, e, basicamente, o que eu tinha para falar era isso para vocês dentro do tempo que eu tinha. Né? Segundo o meu cronômetro aqui, eu falei 50 minutos. E agora eu abro para perguntas e que vocês tenham para fazer, e, por favor, fiquem à vontade. Bom, obrigado aí, o professor Alexandro Reginato. Tem 2 perguntas, mas o Merino, que está captando as perguntas, ele vai passar essas perguntas para você e a gente encaminha, então, a resposta por e-mail para os participantes. Então, só nos cabe agradecermos a participação de todos, agradecermos os intérpretes, a Shirley e o Henrique, e a todos os que organizaram aí, a Maura Corporã, a Elci de El Salvador. Então, muito, muito obrigado a todos que participaram, os delegados técnicos e oficiais que são os nossos embaixadores nas conexões com todos os educadores de seus respectivos países. O nosso muito obrigado. E, mais uma vez, Alex, para nós, o Alexandre Reginato, muito, muito obrigado. E nos encontraremos no próximo mês, no próximo webinar, com mais uma oportunidade de compartilharmos experiência e melhorarmos aí o nosso processo de educação profissional com todos os 27 países membros da UTSC América. Obrigado, boa sorte, se cuidem aí. Um abraço a todos.